Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 49, que vai até o 53, falando do assunto Jesus traz fogo e dissensão à terra. Antes, deixa eu fazer um pequeno comentário a respeito. Muitas pessoas pensam e dizem por aí que Jesus veio para trazer uma paz à terra. Jesus veio trazer paz à família. Jesus veio trazer paz a todas as pessoas e inclusive paz à sociedade. Só que essas palavras, ao qual eu vou estar lendo aqui juntamente com vocês, vai mostrar justamente o contrário. Vai ver que Jesus, ele veio para trazer uma divisão. Divisão de que forma e de que maneira? Essa divisão, ela vai em torno da questão do pecado, do erro, do prazer humano, da luxúria, da corrupção e da inversão de valores que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E que vem, claro, durante séculos, sendo aí então, ou melhor dizendo, tem acontecido uma decadência do ser humano em toda a sociedade, em todos os países, inclusive também dentro do sistema religioso que foi criado pelo ser humano. As coisas têm cada vez mais entrado em decadência e muitos deles já têm se afastado e muito da palavra de Deus, criando então uma diversidade de igrejas e denominações que nada tem a ver com aquilo que Cristo veio ensinar para nós. Mas vamos lá. Vamos estudar o texto ao qual eu estou falando. Diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera eu que já estivesse ardendo. Ou seja, quando o Espírito Santo ele descesse sobre a terra, que ele viesse sobre as nossas vidas, ele não deixaria que nós não tivéssemos os olhos iluminados pela verdade bíblica, que nós não procurássemos mais a verdade bíblica. E ainda mais, os olhos iluminados pela revelação de Cristo, a revelação daquilo que ele nos orientou, a relação daquilo, ou a revelação daquilo que ele nos ensinou e que está na Bíblia Sagrada, estaria patente aos nossos olhos e arderia grandemente dentro do nosso coração e mudaria completamente a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Então, vamos continuar aí. Tenho, porém, um batismo com o qual irei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele está falando aqui a respeito da sua morte de cruz, que não era simplesmente chegar lá e estar cravado naquela cruz. Ele está falando de todo o sofrimento ao qual ele vai passar, desde o momento em que capturam ele, levam para o sinédrio, até o momento ao qual ele é, então, levado a Pilatos e depois crucificado, é claro. Está falando de todo o sofrimento em geral, daquilo que ele passou. E aí, versículo 51, ele diz assim: supondes que vim para dar paz à terra? É a pergunta de Jesus. Não, ele disse, não vim para trazer paz à terra. Eu vou-lo afirmo, antes divisão.
Ok? Por quê que ele está falando isso? Porque a terra, o mundo, Jesus fala até anteriormente a esse capítulo, capítulos anteriores, diz que o mundo jaz no maligno. Então não pode haver uma união, não pode haver uma paz quando o mundo ele está sendo dirigido pelo pai da mentira, pelo pai da corruptibilidade, da desavença, da discórdia, do afastamento de Deus, e leva o ser humano cada vez mais para o pecado. Então, quando nós temos os nossos olhos iluminados para a questão de Cristo Jesus, para a sua palavra, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos compactuar com as trevas. Isso aí não importa se está dentro da sua família, dentro da sua parentela, dentro da sua igreja, dentro da sua sociedade, você então não consegue viver de acordo ou em casamento ou em união ou em parceria ou em comunhão com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas vamos continuar. Ele diz então o seguinte, 52 é o versículo. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Então, quer dizer, numa casa de 5 pessoas estarão divididas. Vamos continuar. 53. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então, numa união onde há um homem, uma mulher, a sogra e mais então os filhos daquele casal, haverá então ali sempre uma grande confusão se um deles se converter a Cristo Jesus. Por quê? Porque a luz resplandece sobre as trevas. Por isso tem muitas famílias passando por cada situação. Às vezes o filho passando situação com o pai e com a mãe, porque ele se tornou um cristão. Pais passando situações difíceis com seus filhos, porque se converteram ao cristianismo. Né? E dentro desse interim do versículo de número 53, falando de nora, sogra, e aí vai parentes, e o pai, o filho, e o pai, a filha. Então quer dizer que Jesus ele veio então trazer essa divisão. Por quê, Décio? Por que ele veio? Porque ele não vai compactuar com as trevas, a luz resplandece nas trevas. Por isso Jesus ele sempre fala, né, que nós somos uma casa colocada sobre um monte. Não tem como esconder uma casa que está lá em cima no monte. Ele diz também que nós somos uma candeia que é posta para iluminar a casa. Então não se pega uma candeia acesa e coloca então debaixo da mesa. Não, se põe em cima da mesa, se põe num lugar onde consegue então iluminar toda a casa. Então não tem como as trevas estarem ali compactuando com a luz. Porque a luz ela dissipa as trevas. Ela mostra então a verdade e a realidade daquilo que todos nós já sabemos e já conhecemos no mundo espiritual, que o mundo jaz no maligno, mas nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque, pela graça de Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário e ele derrama então o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E também quando ele crucifica então aquele corpo de carne e osso lá, dizendo, olha, aqui está o pecado do ser humano. Todos aqui cravados na cruz do Calvário. Ele assumiu aquilo que era para nós, assumiu o nosso lugar.
Por isso, não pode haver a união. Por isso tem que haver divisão. Não haverá paz. Fique você com a graça e a paz de Cristo e até o próximo Teologando, em nome de Jesus.